Pronto, começou a gravar aqui, aula 3, Hardware Beleza. Stuff, né? Isso. Vamos lá. Roteadores baseados em hardware, em ASICs, né? Quando tem as placas para fazer a distribuição dos pacotes, ele pode mudar o design aí da sua rede, a produção e o troubleshoot também, caso você está utilizando o hardware para isso. Permite a alta quantidade de rate de pacotes, né? Trânsito de pacotes. Mas aí são limitados em algumas funcionalidades, porque é baseado em hardware e tem tarefas específicas para o hardware, não tem muitas funções específicas comparado com software, mas a performance supera muito a do software. Os roteadores estão equipados com a NPU, Network Process Unit, né? São desenvolvidos aí e são inflexíveis, né, de ASICs, né? Então é igual a gente acabou de falar, cada tem o ASIC específico para encaminhamento e você não consegue utilizar aquele ASIC para alguma outra coisa. Ele foi feito para o encaminhamento baseado no protocolo específico, no CEP ou no compartilhamento de tabelas. Não consegue usar para uma outra coisa, ele não consegue compartilhar a memória dele para uma outra função sequer. A maior vantagem aí, a vantagem geral aí do encaminhamento distribuído, de arquitetura de encaminhamento distribuído, é que o pacote ele tem uma performance ótima através daí do offload, né? Ele não gera uma carga, né? De packet switch comparado com software SEP nas line cards, que foi explicado aí como que é feito o sistema distribuído e o sistema centralizado. Então, para quem perdeu, né, que a gente tinha até uma questão, eu vou dar um briefing disso daí para a gente continuar e não ficar no obscuro. O router processor é um processador geral dentro de uma seção de IP input, e quando a gente dá show IP process lá no CPU, a gente tem um indicativo, uma informação IP input. Aquilo é tudo novo que o equipamento está aprendendo. Alguns protocolos só ficam naquilo, NAT, QoS, específico, utilizando sempre a entrada no CPU. Ele não manda as informações para a hardware, dependendo do que você está utilizando. Então, no sistema distribuído, no sistema centralizado, eu tenho um switch lá com várias line cards e eu tenho a supervisora. Então, quando entra um pacote pela uma line card e ela não tem o sistema, um chip específico de reencaminhamento para ela fazer a cópia de MAC address ou de tabela de roteamento, o que ela faz? Ela manda a informação para o backplane, o backplane manda para a supervisora processa, ela precisa ver para onde tem que sair, se é uma outra line card, ou se é para a mesma line card, e volta. Porque a line card ela não tem uma inteligência suficiente para fazer encaminhamento com mais velocidade. Então, esse é o sistema de encaminhamento centralizado. Equipamentos de 1U, geralmente a gente tem esse tipo de sistema, um encaminhamento centralizado. Então, é mais baseado em software SEP. Em hardware SEP, é quando a gente tem aquele router processor na própria placa. Então, quando a gente vai comprar, as placas são iguais. Um exemplo que tem uma placa com 12 interfaces de 10 GB, iguais. Só que uma tem router processor e a outra não. Aqui não tem, manda todo o tráfego para a supervisora, para uma ou duas supervisoras, não sei se tiver em VSS. E aqui tem router processor, ela mesma processa e ela sabe para qual placa tem que mandar, ou se é para ela mesma a saída daquele tráfego. Então ela manda para o router processor individual. O máximo que ela vai fazer é pegar o backplane do switch, que é aquelas trilhas lá no fundo da caixa, e compartilha para os próximos módulos. Ela consegue fazer essa manipulação de pacotes. Então ela começa a fazer o encaminhamento distribuído de pacotes, né, de tráfego na rede. E aí a gente cai nesse ambiente de software distribuído, de encaminhamento distribuído dentro dos suítes. Então a confusão, a gente estava pensando mais em virtualização, mas na realidade quando a Cisco estava perguntando, fazendo questão distribuído e centralizado, ela estava mais focando para CEF, né? Que ela não citou muito CEF. Cadê?
O sistema de arquitetura distribuída nas plataformas é feito pelo DCEP, né? Distribution CEP, porque dentro do hardware, esse Distribution CEP, ele não tem software CEP, que é executado dentro do CPU das processadoras. É um mecanismo que... Desculpa, antes de eu avançar um pouco, o hardware CEP... Puta que pariu, é agora. Eu voltei no... Aqui. O hardware CEP, ele não trabalha sozinho, você não liga o equipamento, ele já está funcionando. Por mais que ele exista, ele é mais rápido, ele vai precisar do software CEP. Ele precisa ler as entradas nas tabelas existentes lá no IP input, dentro do CPU. Ele copia para o hardware e o hardware só fica fazendo aquela leitura em modo hardware, em ACE, mais rápido. Então ele não aprende no hardware, ele aprende no software e é feito essa cópia para o hardware. É como se fosse lá o running startup. Cadê? Onde estava? Com o mecanismo aí que é de CEP de estrutura de dados, eles são feito esse download aí de caminhamento da ACE e os CPUs aí da todos os line cards que estão participando na comutação de pacotes. Isso permite aí que o switch pode fazer uma distribuição, aumentando aí a capacidade de tráfego dos pacotes no equipamento, no roteador ou no switch. O software CEP nas plataformas baseado em hardware não é usada para fazer comutação de pacotes, baseada em software, né? Ao invés disso, utiliza o hardware CEP. Então, quando você só tem o software CEP, ele aprende e faz a comutação. Quando você tem o hardware CEP, porque a maioria na realidade, todos os equipamentos têm software CEP, que usa as tabelas tradicionais do equipamento. E o hardware CEP, eu não estou nem falando de distribuição de CEP, né? Ele sempre vai usar o software CEP para o aprendizado. Só que o software CEP não faz encaminhamento. Ele só vai fazer encaminhamento, o software CEP, quando você tem o hardware CEP, se o seu hardware é bugado. Ou se você tem tanto tráfego, mas tanto tráfego, que o hardware não consegue encaminhar, ele manda para o CPU, mas isso é em casos muito extremos, né? Está sofrendo algum tipo de invasão ou um loop muito alto na sua rede. É bem difícil isso daí acontecer. Você tem hardware CEP e seu software CEP está fazendo encaminhamento. Stateful Switch Over. Especificamente aí desenhado para roteadores, ele aumenta e inclui alta disponibilidade em redundância de hardware, tal como dualidade de power supply, né, e router processor, ou as supervisoras aí. Um router processor é responsável por aprender a topologia de rede e construir a tabela de RIB, Router Information Base. Se você tem uma falha ou um disparo no protocolo de roteamento, uma sem reseta, sei lá, o seu vizinho resetou, alguma coisa aconteceu, reduz, o que vai acontecer? Você vai ter uma perca de pacote, né? E vai ter alguma instabilidade na rede, dependendo do protocolo que você está utilizando. A maioria deles você vai ter perca de pacote. Durante a falha aí do router processor, você pode desejar esconder esse tipo de falha para que não alarme nos sistemas e por aí vai, ou que não seja perceptível para os sistemas finais, né? E que os pacotes continuem caminhando, por mais que o processamento tenha algum problema para estar sendo executado. E aí eles podem ser utilizados o CEP, as tabelas de entrada de CEP, no hardware, um exemplo, e continuarem caminhando via CEP, por mais que eu tenha um de falha no software processor. Então aí eles começam a trabalhar em conjunto, né? Falhou algum processador meu de roteamento, eu posso utilizar o CEP para fazer encaminhamento até que ele volte, ou algum período, mas não é recomendável muito tempo, né? Aí a gente entra com outras tecnologias aí por cima.
Então, quando ele volta, né, ele aguarda o secundário, e quando ele volta, se restabelece aí o protocolo de roteamento das adjacências aí, eles são reconstruídas as tabelas de encaminhamento. Então, ele volta essa tabela aqui ficar estável. Alguma coisa, alguma dúvida? Tá. O Stateful Switchover é uma característica de redundância que permite os roteadores da Cisco com dois router processor, ou duas placas, duas supervisoras, né, sincronizar as configurações do roteador e os status do plane, né, as tabelas de encaminhamento e os controles de gerência também do equipamento. Esses processos aí fazem um espelhamento de informação entre esses router processors, referindo-se como um checkpoint. Checkpoint é só um termo específico. A gente não tem um comando, alguma coisa que vê checkpoint status. É só para falar que as tabelas estão sincronizadas, ARP, roteamento, MAC address. É difícil, eu vou ter que subir. Stateful Switchover, ele habilita no roteador aí, permite que eu faça checkpoints na line card na operação da camada 2, status de camada 2, então eu tenho as entradas das interfaces, por onde sai, por onde entram os dados, principalmente se eu estiver trabalhando aí com MAC address, no caso. Durante o switchover aí, os routers conseguem o controle imediatamente para evitar que algum problema básico, tal como uma interface fica caindo aí, e aí ele tem esse controle que ele não permite essa informação sair de imediato da tabela e ter que ressincronizar entre as supervisoras. Com que os encaminhamentos de pacote, eles podem ser interrompidos sem uma configuração adicional, né? Então, quando há um disparo aí entre router process, entre as supervisoras, assim vamos falar para ficar mais fácil, os protocolos, as adjacências dos protocolos de roteamento que estão flapeando, elas são limpas das tabelas de roteamento. E quando a tabela de roteamento está limpa, né, as tabelas do CEF, aí, as entradas do CEF são eliminadas também. E o tráfego não pode ser mais roteado, até que a topologia de rede reaprenda e faça o encaminhamento da tabela que está reprogramada. Então, a tabela foi reaprendida, foi limpa, né? Então, por mais que a gente mantenha informações da camada 2, porque é uma informação local ou informações de rede, entre os domínios ali, né? A camada 3, ela sofre essa obstrução. Por mais rápida que seja, às vezes, mas ela sofre. Ela precisa limpar da PIB, a CEF relimpa a informação. Quando essa informação é reaprendida, quando a supervisora sobe novamente, ela reaprende essa informação, então o CEF limpa para aprender informações novas. Não fica com aquela informação lá que... Lembra que a gente falou lá no parágrafo de cima? Que eles mantêm informações no CEF até que o RP volte? Neste caso, quando o RP volta, o CEF limpa as informações. Você precisa ter uma informação nova como se fosse confiabilidade. E faz parte daquele checkpoint. Opa, agora a informação está nova, está tudo certo, sincronizou, vamos começar a encaminhar tudo de novo, as informações de Layer 3. Beleza? Se você habilitar o comando aí No Stop Forward, NSF, faz parte aí de algum dispositivo, você não consegue nem desativar quando você está com o SSO habilitado. Altas disponibilidades, capacidades aí, informa o roteador para manter a entrada CEF por uma curta duração e continue encaminhando pacotes mesmo que a RP venha falhar. Então, nesse caso, quando você habilita SSO, é bom você lembrar que alguns dispositivos, ele deixa isso daqui por default. Você não consegue tirar ele. Não está forte para encaminhamento de Layer 2 de informações de MAC address, então ele não para. E no Stop Route, em NSR. Então, essa pequena falha que a gente tem quando o RP volta e o CEF para de encaminhar, ele reaprende as informações do router processor,
Neste caso, quando essas features estão habilitadas, ele consegue manter essas informações também lá no CEF. Então, ele só vai fazer um check se as informações ainda não estão válidas, sem fazer descarte. Então, ele continua encaminhando, mas é por um curto período de tempo, não é por muito tempo que ele mantém. Se eu não me engano, eu não vou falar com exatidão, mas eu li isso daí, não sei não, se eu não me engano, ele equivale com um ARP, ou com o MAC address também, 300 segundos lá. Mas eu não tenho certeza, porque se alguma informação tiver específica daquele router processor, um exemplo, um ID de roteador, alguma ID específica de VPN, sei lá, que seja, um camada 3 específica, eu não respondo, tem protocolos que não conseguem segurar tanto tempo, o CEF não consegue segurar tanto tempo, por causa que os protocolos vão andando no hold down timer. Então ele não consegue atuar como uma resposta de protocolo. Olha, eu não existo mais, então ele não atua como um manipulador de protocolo, como o CPU de um router processor faz. Ele atua como encaminhamento. Então, se o protocolo está fazendo checking ali, ele acaba sendo derrubado conforme o tempo. Então, tem umas variáveis aqui, eu não sei se esse livro vai chegar tão profundo nessa informação, mas os livros de CCIE tem. Aquele CCIE 1 e 2 lá. SDM Templates. Daqui é coisa de switch, né? A capacidade de MAC address que o switch precisa comparar com o número de roteamento que ele pode manipular, depende do desenvolvimento da sua rede, o que a sua rede realmente necessita. A memória utilizada nas tabelas TCAN, aquelas tabelas ternárias, foi ontem, sei lá que dia que a gente falou um dia ainda. O que é a diferença da tabela ternária e a tabela CAN normal? Ela é limitada e estaticamente aí ela faz uma alocação durante o processo da sequência de boot do switch. Então ele vai limitar aí um processo de memória para a tabela ternária ou para a tabela MAC específico para aquelas informações. Então essa limitação é feita quando o switch inicia. Então quando você tem um recurso de hardware está cheio, por exemplo, vamos supor que a sua tabela de MAC address suporta 4.000 MAC address, mas a sua rede tem 8.000. E ele não consegue aprender tudo isso. Vai chegar aí nas suas portas tranca e vai começar a descartar tudo. Porque a tabela de MAC address dele ele não consegue fazer mais coisa. Então aí o processo de overflow, ele envia o CPU e ele vai começar a fazer ou se tiver CPU, né? Comi bola aqui, né? Se ele tiver CPU, ele vai mandar para o CPU e aí vai começar a fazer sobrecarga no CPU para fazer o encaminhamento. Que aí a sua rede pode sofrer impacto aí que o seu switch não está mais conseguindo fazer encaminhamento na porta. E aí, para alocar aí alguns rates aí do que você precisa, você escolhe. Você precisa ter mais roteamento, ou você precisa aprender mais MAC address, tudo vai depender da função do seu switch ou algumas outras características. Então você consegue configurar isso em SDM Templates. Todos os switches têm. A Cisco já manda default para os equipamentos, né? Mas tem uns que você consegue fazer com mais facilidade e outros aí você está travado, você não consegue manipular o SDM. Então, voltando lá, né? Vários rates aí na tabela TCAN pode ser feito e armazenado. E pode ser modificado no SDM, Switch Database Manager, que é um template, né? Múltiplos switches pode existir na rede. E o SDM pode ser configurado no Catalyst 9000, no modo de configuração global, como o SDM prefere. Você prefere informações de preferências de VLANs ou informações mais avançadas? Não sei nem se ele vai mostrar alguma configuração aqui, mas vamos ver. Eu não dei uma lida antes aqui hoje. O switch deve ser, então, reiniciado com o comando reload. Ah, é sério. Achei que era restart. Cada switch na tabela stack deve ser configurado com o mesmo SDM, senão não funciona. Então você tem que tomar cuidado. Se seu switch está em stack e você mexer nessa tabela de SDM template, caiu na minha programação para você CMP para mim. Esse tipo de informação aqui. Você deve alterar o SDM em todos os switches. A tabela abaixo aí mostra o número aproximado de recursos disponível por template. Isso poderia variar baseado na plataforma do switch
ou a versão de iOS que ele está utilizando. O número típico para Layer 2 característica aí de IPv4. Né? Algumas características, tal como IPv6, você pode utilizar esses tamanhos de tabela aí, significando que apenas muitas entradas aí, algumas entradas, significa que muitas entradas podem ser criadas. Deixa eu ver se ele fala aqui do default, acho que ele não fala, né? Bom, mas tá aí. Número de VLANs, avançado 4094 ou por VLAN 4094. Por quê? Porque é o limite de VLAN. Mas na tua prova, quando caiu, ele perguntava alguma coisa relacionada sobre a tabela SDM, sim ou não, ou ele perguntava no... Não. Ele perguntou se em um switch, se eu tenho um switch stack, que estava no questionário, né? O que deve ser feito com SDM templates? Aí tinha lá um monte de coisa. Configura apenas no stack, configura apenas nos slavers, é obrigatório configurar a maior no stack e nos slaves você pode configurar a menor. Era obrigatório deixar igual para todos, não importa a configuração feita. Então essa era a resposta certa. Não importa qual SDM que você escolha, você tem que deixar igual. Porque vai fazer um trânsito como se fosse um switch só, né? É o que ele entende na hora do trânsito. É aí, unicast de MAC address 32.000, dependendo do switch, né? Overflow, aí tem um monte de coisa aqui que eu não vou entrar muito específico, né? Mas tem algumas coisas marcadas aqui. Policy route, Policy Based Route com Access List. No modo avançado, eu tenho 1024. O modo switch comum de LAN, eu não tenho nenhum. Microflow de Input Policy, não faço ideia que é isso. 256 mil. Geralmente com default bem zero. O resto está tudo igual. Aí você pode escolher aqui, ó, SDM Prefer, Show SDM Prefer, aí escolhe não, aqui você mostra o que está sendo utilizado, o que o switch bootou, e ele pode ser utilizado essas características aí. Então, redes indiretas, redes que através de túneis, quantos túneis pode. Como mencionado, então aqui já é uma revisão, né, dos tópicos. Beleza, lá se foi o capítulo 1. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é os termos, né, aqui é os comandos para definir, tabela de entrada. Eu acho que a maioria daqui mexe com isso daqui, né. Referências, capítulo 2, tranquilo até aqui? Vocês que perderam aí aquele dia lá que eu tava com o Eduardo aí, a gente falou bastante coisa de CEP. Mas eu acho que não se repete mais nesse grupo, tá? Não, tá tranquilo, cara. Segue ficha. Bom, vamos lá. Spanner Tree Protocol pode ser simples para algum e pode ser calcanhar de Aquiles para outros, né? A gente vai ver os fundamentos do Spanner Tree, só que os fundamentos termina no livro, eu não sei o que ele vai falar dos fundamentos aqui, e a maioria das redes utiliza o Heavy de Spanner Tree Protocol, que algumas melhorias foi feita no FTP. Um bom design de rede aí com redundância dos dispositivos aí é feito também através com links, né? E aí eu crio caminhos de pacotes aí diferentes aí na rede. A solução é adicionar um segundo link entre os switches para evitar alguma falha aí e garantir que o switch se mantenha no mínimo conectado entre dois switches numa rede, ele não fique isolado. Porque algumas topologias aí podem causar problemas.
quando o switch pode encaminhar broadcast, e quando ele não conhece o tráfego unicast conhecido aí, que ele precisa, né? Então ele pode também fazer o flooding de unicast. Os broadcasts de rede aí são encaminhados continuamente no loop, até que o link pode se tornar saturável. Eu já peguei 2 vezes loop de Layer 2. Uma vez, se eu não me engano, foi na própria Logicalis. Não, na Logicalis. Não. Foi, nas 2 vezes foi na S. Eu peguei 2 vezes na S. Uma vez no quinto andar e outra vez lá no... Uma outra filial, acho que foi a filial de Jaguaré. Besteira. Os caras colocavam aqueles hubs e a gente não tinha configurado... Não, era pior. Aquilo dali nem tanto, porque aquilo lá ali detonava o nosso DHCP, né? Que ele tinha um DHCP próprio lá do TP-Link que fugia tudo. Mas o problema é, as 2 vezes que eu peguei, problema sério que chegou a parar o andar, é que o cara pegou o telefone que estava ligado na rede e a outra porta que era para ligar o computador, ele ligou na rede de novo. Aí, mano, fudeu, porque o telefone não tem STP e gera o tráfego infinito. Aí fudeu, até você descobriu o que é. Daí gerou o quê? Autoprocessamento na caixa, travou tudo? Autoprocessamento na caixa, né? E como era pilha, e ele não espalhava para as filiais, né, para os outros andares, mas estava afetando já, mas o que está acontecendo? Problema... A máquina... Oi? Não entendi. Mas daí esse problema bate direto no switch core, né? Porque ele que é o gateway da bate nesse caso, bate, porque ele está lá. Mas no começo, quem vai sentindo é o andar, porque é muito Layer 2. Então, Layer 2 entre o andar e depois você vai batendo até o seu gateway, que é o switch core. Só que tudo que eles precisavam sair, aí começava a afetar o switch core. Um exemplo, que é navegar na internet, acessar um servidor. Então, assim, hora de acesso, hora não acesso. Hora vai, hora a página não pode ser exibida. Quando você vai ver, já é o loop do Layer 2 afetando a máquina do cara. Porque o loop do Layer 2 também afeta a placa de rede do cara. Fica mostrando pro cara conectando e desconectando o cabo de rede. Conecta e desconecta. Por quê? Nem o próprio switch pode manter a conexão do cara. Nem a própria máquina consegue manter essa informação. Porque é muita coisa da máquina. Cara? Pode. Demais. Principalmente da máquina. Porque a máquina, ela não tem a mesma capacidade de fazer mapeamento que um switch tem. Que não chega para ela tudo aquilo, né? Mas o switch Layer 3 chega assim. Aí ferra. Principalmente o switch quando ele está manipulando o MAC, porque ele vê o MAC entrando por várias interfaces diferentes. Aí ele, manda tanta mensagem no switch que até é difícil você dar algum comando. Então você tem que ler rápido a mensagem, dar selecionar lá, copiar, colocar no bloco de notas para você tentar entender qual é a porta que está gerando o loop. Porque é muita coisa, é muito rápido. É o loop de Layer 2 para a rede muito mais rápido do que um loop de Layer 3. Que é a inundação que acontece, né? A gente tem 2 tipos de inundação no switch. A inundação de unicast, que eu fico repetindo portas por vários caminhos, e a tempestade de broadcast, que o broadcast que tradicionalmente a gente tem na rede, ele fica se repetindo por todas as portas infinitamente, que é muito pior a tempestade de broadcast que a inundação do unicast. Beleza? Beleza. Então, já falei aqui, pode ser saturado. Em adição, a tabela de MAC address pode constantemente alterar as portas, fazendo que os pacotes peguem loop aí na rede. Os pacotes alterando a porta aí continuamente em loop, por causa que ele não tem um time to live. Então, ele não tem manipulação no Layer 2 que mata o pacote. Manipulação em Layer 3, se você tem um loop de Layer 3, por mais que os protocolos de roteamento eles estão entrando em loop, uma redistribuição errada, por aí vai, uma rota estática errada, o pacote ele tem um TTL. Cada vez que eu passo num equipamento de Layer 3, ele perde um pouco da vida. Então vai chegar uma hora que ele passar 256 vezes no equipamento, ele vai morrer. Se o equipamento estiver tirando só isso. Um exemplo, quando você passa em BGP, NAT, Firewall, esses caras matam muito mais o pacote. Então, seu pacote está 250 de TTL, passa no NAT, ele cai para 80. São ferramentas da rede que matam bastante. Já no Layer 2 a gente não tem isso. Então, a utilização de CPU vai aumentar muito.
causando o consumo de memória que você tiver, tanto a compartilhada ou a individual que tem no switch, que a compartilhada é para processar tudo, e a individual é a memória por porta, né? Que cada switch tem. Pode causar aí o crash no switch. O que é o crash? É o travamento. O switch ele não reinicia em alguns casos. Em alguns casos, nesses casos aí que eu tô falando, ele fica travado. Ele não tem um comando de proteção. Tem um switch, algumas plataformas, que ele automaticamente se reinicia e volta do zero. Esse capítulo aí explica como o switch evita esse loop de encaminhamento, enquanto ele permite links não utilizar o STP, ou RTP. E aí vai ter aí no capítulo 3 o Advanced Tuning do STP e o capítulo 4 Multi-Spanning Tree. Isso daqui já é o calcanhar de Aquiles meu. Esse cara aqui, uma vez eu fui fazer Multi-Spanning Tree, depois de uma época lá que eu fui ver que você tem que fazer no core primeiro. Eu fui fazendo no switch de acesso e deixei o core por último. Meu, deu uma cagada na rede, na Drogaria São Paulo. Eu tava numa outra empresa ainda, era novo ainda. Velho, que merda que deu. Parei tudo a rede dos caras. Vamos lá. Com quantos tipos diferentes de BPDU são? Meu Deus do céu, não sabia disso não. Pra mim é um só, né? Tipos de BPDU? Não, só alguém sabe algum mais? Ou ele muda conforme muda o STP? Eu não sabia disso. Isso pra mim é novo. Vamos colocar um. Alguém tem mais algum... Eu acho que é um. Eu acho que é só um também. Tem alguém falando plim, plim, plim. Eu acho que é só Tem a de configuração de notificação. Então, mas a configuração e notificação não é o TCN, Topology Change Network, Topology Configuration Network. Então. É a mensagem dentro do BPDU. Ele está perguntando quantos tipos de BPDUs diferentes existem. É estranho, né? Pode ser pegadinha do malandro. Bom, vamos deixar um. Vamos ver. Quais atributos são utilizados para o Bridge Priority? Isso aqui eu tenho certeza. Que é o 32768. Serial não. O custo não. Ele só fala um, né? Switch Port Priority não. Isso aqui é para eleger tá regra de port. Tá no singular essa pergunta aí. Tá no Qual singular. atributo? Qual atributo? Bom, são usados, né? São usados, tá no plural, né? Tá no plural. Mas ele não fala quantos. Ó, Switch Port Priority é pra gente eleger as portas quando o switch root está eleito. E aqui eu tô falando da eleição do switch root. Serial descarta. E o caminho do... Eu descarto. Bom, eu descartaria. Porque ele utiliza o MAC address e a bridge priority. Não tá o MAC address aqui. Então acho que é só esse. Vocês querem colocar mais alguma coisa? É isso que eu ia falar do MAC address, cara, mas como não aparece... Não tá aqui. Bom, vou deixar assim mesmo. A especificação original de 102.1d, que é o STP puro, né? Define um campo de... Qual para 1 GB? 2. Atualizado, né? O original. Cisco confunde pra caralho. Eu vou colocar 1, tá? Porque o atualizado é 2. Para 1 GB. Para 1 GB é 4, aliás. É 4. O atualizado é 4. O antigo é tudo... Depois de 1 GB para cima, 1 GB, 10 GB, 100 GB, 40... É tudo 1 com o STP. Então não atualizaram, né? Como ele está falando na original, ele não... 802.1d, quando lançou isso aí. Todas as portas no switch bridge são definidas com qual regra? Portas designadas. Eu ensinei sábado passado isso, galera.
O switch root bridge, todas as portas são designadas. Porta root é em outros switches. Porta superior não existe, porta master também não existe. Utilizando as configurações default, em quanto tempo as portas vão ficar no status listen? 15 segundos. Fica 15 segundos aprendendo aí a topologia. Quando ele recebe o tráfego de configuração de BPDU, com que a topologia foi alterada, lá o TCN, como os switches abaixo eles reagem, né? Então, o bridge root tem alguma informação lá, ele faz a alteração de topologia. Então, ele move todas as portas para o status de blocking state em todos os switches. Não, isso daqui é perigoso, eu paro toda a rede, né? Ele faz um flush em todos os MAC address da tabela de MAC address? Eu creio que não, também, porque a alteração de topologia. Ele vai temporariamente mover as portas não routing para a porta listing state? Dúvida. Ele vai limpar todos os MAC address da tabela de MAC address? Qual a diferença deles? Flushing out MAC address da tabela de MAC address. Os MAC address velhos, né? MAC address velho, que é essa a diferença. Não sei. Ele vai atualizar a topologia versão. Eu acho que é a letra E. Porque é muito estranho, ele não sabe quando é MAC address. Agora a letra C eu estou em dúvida. Ele vai temporariamente mover todas as portas não root port para o status listing. Faz mais sentido, porque a porta root port é a porta que eu falo com o switch root, a porta com menor custo. Então, essa porta com menor custo, eu tenho uma forma de chegar no switch. Então, eu não posso bloquear essa porta, senão eu vou perder a minha informação com o switch. Pode ser o C e pode ser o D, não sei. Sem dúvida. Alguém aí tem mais alguma informação? Quando o switch recebe aí a TCN de configuração, o que os switches abaixo faz? Deixa eu ver aqui. Acho que é a 4. Acho que é a D. Ele baixa o contador. A D? A dele limpa todos os MAC address velho da tabela de MAC address, é isso? Não, você tá falando que eu vou colocar isso daqui. Eu acho que eu achei meio estranho essa resposta. Eu tô entre o C e o E. Vamos lá. E baixa o timer. Ah, entendi. Mas o MAC address não seria informação do switch? MAC address já é dados do usuário, né? Vamos deixar isso daqui que faz um pouco mais sentido. Mas eu estou em dúvida na C. Qual dos seguintes não é uma RST Port States? Então já atualizado, né? Esse aqui, ó. Não tem blocking. Ele tem porta alternativa. Verdadeiro ou falso? Uma rede grande aí de Layer 2, a infraestrutura deve estar totalmente convergida antes de qualquer pacote ser encaminhado? Isso é verdadeiro. Depois que ele conhece a topologia, que ele vai encaminhar os backups. Verdadeiro ou falso? Na topologia de Layer 2 que está utilizando o RSTP, na infraestrutura, quando se convergeu totalmente, qualquer pacote pode ser encaminhado? Ele convergeu totalmente antes de qualquer pacote ser encaminhado? É quase a mesma coisa, né? A pergunta uma com a outra. Agora Não, cara, eu acho que não. O RSTPT, por ser rápido, eu acho que não, né? É falso, né? Eu acho que é falso esse daí. Não é.
Pode ser que a 8 também seja foda. Vou chegar lá Ele nas começa a mandar respostas lá, a gente... broadcast antes. Ele já começa a mandar broadcast antes de ele formar a topologia dele. Ah, então, nas portas de acesso sim, né? Mas até a topologia tá em modo forwarding lá, ele... se o switch já entrou em forward, ele manda. Não importa que os próximos vão estar em forward ou não, né? Ele não conhece o status do switch da frente, conhece só dele. Faz sentido. Vamos lá, já já a gente pega essa resposta aqui. O STP habilita no switch aí, foi feito aí para receber informações de combo EPDU. É a linguagem, ele constrói uma topologia livre de loop no ambiente aí, bloqueando temporariamente aí essas portas redundantes. O STP então vai fazer uma seleção específica para um switch master na rede, né? Esse termo. E vai executar aí um algoritmo aí da árvore para identificar caminhos redundantes que poderá não encaminhar tráfego. Que vamos considerar assim, o pior caminho ali não vai encaminhar tráfego. Aí, múltiplas aí invenções aí do STP, né? A partir do STP. O 802.1d é o original. Per-VLAN Span Tree. Então, eu tenho uma instância de VLAN por Span Tree. Já nesse caso aqui, se eu tiver 50 VLANs, eu tenho uma instância para 50 VLANs, então, quer dizer, obrigatoriamente, eu vou sempre bloquear as 50 VLANs da mesma interface. Se eu estiver utilizando esse cara. Esse cara aqui eu já posso fazer um balanceamento. Posso bloquear 25 VLANs numa porta e 25 em outros, alterando o custo, ou bridge ID, por aí vai. Por VLAN, né? Alterando o custo aí por VLAN. Per-VLAN Span Tree Plus. Então aqui eu estou falando de ISL Cisco e aqui eu estou falando de 802.1Q, né? Toda vez que a gente vê esse plusinho aqui é porque ele utiliza o 802.1Q. 802.1W, que é a evolução desse cara aqui, só que rápido, ao invés de 50 segundos para abrir uma porta, eu abro a porta em 30 segundos. E Multiple Span Tree Protocolo, onde você cria regions, você tem a sua rede de switches, você vai criar regiões naquela rede de Span Tree. É como se fossem instâncias que você está criando. Então você volta para agrupamento de Span Tree. Ao invés de ter uma instância para o Span Tree que gasta memória para caramba nesses casos aqui, você pode criar, por mais que você tenha uma instância de Span Tree e você coloque em regions, o MSTP ele reduz a quantidade de CPU e memória utilizada na caixa, mas para isso a rede inteira precisa estar alterada como MSTP. Catalyst Switches agora pode operar com Per-VLAN Span Tree Plus, Rapid Span Tree e modos aí MST. Todos esses três modos aí são compatíveis com a versão 802.1d. No livro, né, pessoal? No livro é compatível. Eu peguei cada bosta aí. 802.1d, o STP. A versão original aí que vem com a característica com a inscrição de 802.1d, o padrão, né? E provê aí suporte para garantir uma topologia livre de loop para uma VLAN. Esse tópico aí é vital para entender o funcionamento do Rapid Span Tree e Multiple Span Tree. Então a gente tem que entender o básico para entender como ele foi avançado, né? Cada transição aí traz o seguinte status da porta. Então a gente tem que lembrar que quando a gente der os comandos, a gente vai ver duas informações diferentes de porta: status e regra. A regra define o que eu fiz nas eleições, baseado no custo e tudo mais. E os status definem se a porta está encaminhando ou não, ou se ela está com algum status diferente. Um exemplo de disable. Disable, essas portas são administrativamente colocadas em desligado, ou seja, são aquelas portas em shutdown. Ela não participa de cálculo de STP. Block. A porta está habilitada com cabo e essa porta aí possivelmente pode fazer parte de um loop de topologia de rede. Por isso que às vezes por default a gente coloca
um cabo num host, ele não sobe imediatamente. A switch ainda tem que esperar um tempo para o switch liberar aquela porta. Sem comando nenhum, né? Claro, tem alguns comandos aí que a gente já vai ver que libera rapidamente para um host. A porta está habilitada, mas a porta não está caminhando qualquer tráfego para garantir que o loop não seja criado. O switch, então, não modifica o MAC address da porta. Ele vai receber apenas BPDU de outros switches. Então, ele pode receber o BPDU, porém, o que ele está fazendo aqui? Nada. Ele recebe os BPDUs, mais nada. Listen, ele coloca o ouvidão lá na porta, né? Começa a escutar aí. O switch tem um modo de transição do block state, né? Então, desse cara aqui, então, já está na ordem, né? Dessa porta, ele cai para essa porta. E agora ele pode enviar ou receber BPDU. Então, ele também vai informar o bridge ID dele, as informações de topologia dele. Ele não pode encaminhar qualquer outro tipo de tráfego na rede, ou seja, os MAC address lá, ele não faz encaminhamento dos MAC address, ainda eles estão presos nas interfaces. A duração desse status aí faz uma correlação com o modo de encaminhamento do timer do STP, que a gente vai ver mais para frente. O status da porta aí, o próximo status é o learning. Então, a partir do momento que eu envio e recebo o BPDU, eu consigo aprender as informações e posso fazer modificações aí. Então, a porta agora pode modificar a tabela de MAC address, ou seja, eu consigo aprender MAC address, excluir que for a partir daquela porta que já está ativa para mim. O tráfego está sendo recebido na rede. Então, se eu receber algum MAC address aí, então vou fazer a mudança na tabela de MAC address, mas eu não estou encaminhando ainda. Esse é o detalhe. Eu já sei a minha topologia, onde tem loop e onde não tem. No learning, eu aprendo os MAC address e associo eles na tabela de MAC address. O switch ainda não está fazendo nenhum tráfego na rede, além dos BPDUs, além da topologia, ok? Essa tem uma outra duração aí com o forward time do STP, que a gente também vai ver. E o forwarding, a partir deste momento aqui, todo o tráfego na rede pode ser atualizado através do que está sendo esperado aí na tabela de MAC address, né? Da onde para onde. Esse é o status final e o encaminhamento da porta, quando a porta está funcional. Broken. O switch detecta uma configuração ou um problema operacional na porta. E pode ter problemas aí maiores aí, sei lá. As portas descartam, então os pacotes são descartados como um problema longo e contínuo. Eu nunca vi esse status de porta. Alguém já viu isso daqui? Isso daqui é novo para mim. Status de porta, não sei. A inicialização total do STP aí vai tomar mais ou menos 30 segundos por porta para entrar no modo de encaminhamento, utilizando o default timers. Então a gente vai ter aqui o tipo de porta, já não é mais o status, né? Que é tipo ou regra, pode ser considerado assim também. Definida aí, são 3 portas: root port, portas designadas e portas bloqueadas. A porta root port é a porta que conecta no switch root. Então, eu preciso eleger um switch root. E esse switch root, ele não tem porta root. Porque eu não tenho uma conexão para mim mesmo. Então, essas portas root estão em todos os outros switches da rede que não é o root bridge. Então, todos os outros switches têm uma porta root apenas. Eu só posso ser P-Link, né, cara? Então, eu posso ter mais de um P-Link. Então, tem que tomar cuidado com eu generalizar demais. Então, a porta root port é o P-Link, só que às vezes não é. Às vezes eu não estou diretamente conectado no meu root bridge da minha rede. Por exemplo, que eu tenho cascata. Eu tenho 2, 3 switches na frente para eu chegar no switch root. Então, eu tenho porta root para todos esses switches. Beleza? Então, a porta root é a porta de comunicação com o switch root bridge. É a porta que eu tenho o menor custo na rede, ok? Por VLAN. A porta designada é uma porta que recebe também tráfego de BPDU para outros switches. As portas designadas
prover conectividade para fazer o downstream dos devices suítes, onde poderia existir apenas uma porta designada, uma porta ativa designada no link. Então, na sua topologia inteira, todos os links que você tiver, tem que ter pelo menos de um dos lados uma porta designada. Um exemplo, você tem de um lado uma porta root, no switch root bridge, todas as portas são designadas. É o status dela, é a regra dela. Se você tem um link com um cabo que está ali bloqueado, então se você está no switch, de um lado vai estar bloqueado e do outro lado vai estar designado. Então, obrigatoriamente, é os tipos de combinação que eu posso fazer. Não existe combinação designado com designado. Existe combinação designado com blocking, designado com root port. Beleza? Então a gente vai ver sempre isso. De alguma forma, todos os links na sua rede, de pelo menos um lado daquele link vai estar a porta designada. É uma topologia lá que eu dei de ensinar, estava bem legal, bem explicando isso daí. E a porta blocking é a porta que não vai encaminhar tráfego de rede, porque ela faz os cálculos de STP. Porém, esse tráfego, o que significa? MAC address. O BPDU não continua bloqueado, ele continua falando entre um e outro. Por quê? Se eu precisar desbloquear essa porta, eu vou falar com o meu switch vizinho que essa porta agora eu estou abrindo. Então o switch ali vai saber que eu posso ter tráfego, vou começar a receber tráfego de MAC address. Por mais que o meu switch vizinho não tenha nada informativo de blocking, né? Ele só tem informativo naquela porta que é designada, só que ele não aprende MAC address nenhum ali, porque o outro que está bloqueado. Terminologias aí, pontos-chave aí. Vários termos-chave são relatados no STP. Root Bridge. O Root Bridge é o mais importante nas topologias de Layer 2. Todas as portas estão no modo de encaminhamento. Então, todas as portas vai estar board. E as portas vão ser designadas. Esse switch é considerado o topo do spanning tree, né? Um mestre lá, a cabeça, bolo da cereja, por aí. Para todos os cálculos de todos os outros switches na rede. Todas as portas no root bridge são categorizadas com portas designadas. Beleza? Então, o cara virou root bridge, todas as portas deles vão ser designadas. E, automaticamente, todas as portas dele vão estar encaminhando. Então, aqui é o status e aqui é a regra. Bridge Protocol Unit, que é o BPDU. É o pacote utilizado no switch de rede para identificar a hierarquia e notificar as alterações de topologia. O BPDU utiliza o Destination MAC Address 0180C2000. Existem dois tipos de BPDU, tá aí. É o que você falou. Ah, então faz parte, ó. O que você falou é um tipo de BPDU, ó, de notificação e configuração. O Eduardo falou certo. Então tem dois tipos de BPDU e não um só. Ah, entendi. São as mensagens do BPDU, mas é considerado os dois diferentes. Entendi, legal. Esse tipo de BPDU é utilizado para identificar o root bridge, configuration BPDU. O root port, designate ports e blocking ports. As configurações consistentes nos seguintes campos são o tipo de STP que está sendo utilizado, o caminho para o root port, a identificação do root bridge e o local bridge identifier, né? O tempo máximo aí, o hello timer e o forward delay. E o TCN, que é a Topology Change Notification, é um tipo de BPDU que é utilizado para comunicar as alterações da camada 2 para outros switches. Isto é explicado geralmente em detalhe nos próximos capítulos. Root Path Cost é uma combinação de custo, ou uma soma, né, para um caminho específico para o root switch. Então, nem sempre todos os switches vão estar diretamente conectados. Então, posso ter cascatas, aí mais triangulação lá para baixo. E aí eu preciso fazer na árvore, né, os switches vai dar saltos em todos e vai fazer a soma do custo. Quem tiver a menor soma do custo individualmente, localmente falando, então cada switch tem que ser por todos os links possíveis para chegar no root bridge. O menor custo, a somatória dos custos,
vira o root port. E esse é meu caminho root para eu chegar no root bridge. System Priority, utilizado aí 4 bits para indicar a preferência do switch, para ser switch ou não. O default é 32768. Esse número aqui parece um número cabalístico, que ele aparece em vários protocolos com esse número aqui. O System ID Extension é 12 bits utilizado para informar a VLAN. Então, posso ter 32768 mais o número da VLAN. Então, posso fazer a soma desses dois. O número da VLAN que você está sendo utilizado. Sei lá, se você estiver utilizando a VLAN 1, para a VLAN 1 vai aparecer 32769, que é a soma do default mais o número da VLAN. Ele está utilizando o System ID. Root Bridge Identifier é uma combinação do sistema do bridge, né, do root bridge, MAC address, com System ID Extension e o root priority, né? Então, a prioridade que ele tem é 32768 mais o número da VLAN mais o MAC address. Então, caso o System Priority empate, vai empatar também com o System ID, que é o número da VLAN. Se eu tiver que desempatar de alguma forma aí entre suítes. Depois, ele vai tentar desempatar com o MAC address. Aí não tem como, né? Porque o MAC address não pode repetir. Local Bridge Identifier é uma combinação também, a mesma coisa que você vai ter aí na sua caixa. Então, você tem a caixa do root e a sua. Quem tiver aí essas menores combinações, quem tiver a menor combinação na rede, vira o root bridge. Não, você não é o root bridge, mas você vai disputar onde vai ser bloqueado ou não. Isso daqui novamente é repetido entre um switch e outro. Qual é o lado que vai ser bloqueado? Aí você tem portas com o mesmo custo, aí a gente vai utilizando o custo de porta, identificação da porta, até descobrir a porta que precisa ser bloqueada. Max Age é o tamanho máximo do tempo que pode passar entre uma porta salvar o status da informação do DPDU. O default aí é 20 segundos, mas pode ser configurado com o comando spantree, VLAN ID, maxage e o tempo. Se o switch perde o contato com a origem do DPDU, ele assume que a informação ainda é válida, baseado no maxage timer. Hello timer. O BPDU é avisado com esse tempo para fora da porta, por 2 segundos, mas pode ser configurado aí no máximo de 1 a 10 segundos. Por delay, é a quantidade que a porta ainda vai ficar escutando e encaminhando. O default é 15 segundos, mas o campo aí pode ser alterado de 15 para 30. O comando spantree ID forward time, aí você pode alterar. Então aqui a gente tem as respostas, né? Vou voltar lá rapidão. Ele sempre coloca assim na primeira ou segunda página. Nossa, a memória aqui do meu computador tá uma belezura, olha só. Tcharam! Quanto tipo? Snap. Dois é B, tá certo. 3. Nossa, mano. Olha só. Meu, pera aí. Deixa eu ver se eu fecho alguma coisa aqui, porque... Não sei, a memória aqui tá bem zoadinha. 3. É a letra C. Ele fala do original, mas depois ele, sei lá. É a letra C, número 4. 4. B. 5. É meio confuso, né? Ó. Mas aí, ó.
Ah, não, aqui é só um só, né? É D também. Achei que é o 7 que é duas respostas. 6. 6 é a letra D. Aí tá certo. É o Rodrigo, né? Sei lá quem. O Rogério é o Rogério Reza. 7, desculpa aí, cara, eu não lembro o seu nome. Deixa eu ver aqui. Eduardo, desculpa aí, mano. 7 são duas, né? A e B. Qual dos seguintes não é um status lister, né? Ele não tem. Então ele já entra aprendendo. Já entra aprendendo. Só tem 3 status, né? Learn, forging e alternativo. Seria block. 8. Ó, os dois é falso, então, Rogério. Ó. Então, quando o cara aprende a topologia dele, ele já encaminha. Ele tá cagando e andando pros caras os próximos saltos. Faz sentido, né? Porque o BPDU é um. Ele não conhece o status das portas do switch de cima, né? Uhum. Bom, a STP define aí. Antes de definir a moderna existência, nossa, não entendi nada. Foi definido antes, né, de switches modernos. Os dispositivos aí originalmente utilizados da STP era conhecido como bridges, né? Hoje o switch aí pode ter as mesmas regras com alta velocidade e escalabilidade aí no encaminhamento de layer 2. Os termos bridge e switch são integráveis em si, né? Pode utilizar no mesmo contexto, ou falar bridge ou falar switch. Span Tree Path Cost. A interface, um custo da interface é essencial componente para fazer o cálculo para o switch root, né? Até o meu switch root. Porque o switch root ele é cumulativo, né, nas interfaces até eu chegar no switch bridge. Então, se eu tiver vários saltos aí, 3, 4 saltos para chegar no meu switch root, eu vou somar todos os custos de cada link que eu estou passando. A interface, o custo STP na interface é armazenado aí originalmente com um campo de 16 bits, uma referência de 20 GB. Então o switch aí foi desenvolvido com altas velocidades de 20 GB, aí de 10 GB não é o suficiente aí para atender os 20 GB. Então até consigo, né? Consigo atender. Não, aqui tá tudo alterado, né? Tudo é o diferente. Então, quando você tem aqui até 10 GB, ele vai a 2. Então, de 20 GB em diante é 1, 1, 1, 1. Isso é o default, né? Você pode alterar isso daqui na mão. É o que ele está falando aí. Então, de 20 GB em diante, ele considera... Isso daqui era feito antes com switch de 100 MB, de 1 GB, e era tudo 1, 1, aí vai alterando, vai aumentando a capacidade. Essa tabela vem alterada automaticamente de fábrica, né? E aí a gente tem 2 modos de configuração do custo, o Short Mode, que é um modo simples, e o Long Mode, que é definido assim, frações. Então você consegue aqui de 10 tera giga aí no link, terabits por segundo, e aí você pode ter 2 aí com 10 tera. Bom, costuma cair topologias na prova, mesmo sendo de CCNP, com essa tabela, mas com um link de no máximo de 10 GB. Nunca vi caindo nada de 20 GB, tá? Isso aqui é uma referência para estudo, mas eu nunca vi caindo. A não sei que cai agora em STP, em CCIE, os novos CCIEs, não sei. Isso aí é tabelinha para gravar. O dispositivo pode ser configurado com o Long Mode Interface Push, com comandos Spantree Path Push Method Long. Aí então ele cai para esse método, para essa última coluna aqui. Mas aí você tem que fazer o quê? Não é no modo global, no modo interface, né? Então todos os interfaces trunk aí você teria que meter o custo mod long aí para ele não vacilar nos cálculos, não repetir mais. Quem é que tem um switch aí com esses links aí ainda? Difícil, né?
Poderia, antes de habilitar as configurações, é importante fazer uma auditoria aí para garantir que a rede ainda está funcionando. Então tem que tomar cuidado aí você mexer no custo aí para você não bagunçar mais a rede. O custo é feito de uma forma automática. Construindo aí a topologia do STP. Essa seção aí vai focar nas lógicas do switch para construir a topologia da STP. Vai mostrar uma figura aí com uma topologia simples que demonstra aí a importância dos conceitos do STP. As configurações de todos os switches não são incluídas para customizar aí o STP. O foco aí é primariamente na VLAN 1, mas VLAN 10, 20, 30 também pode existir na topologia. O switch 1 aí foi identificado como root bridge da rede, e o root port, designate port e portas bloqueadas tem sido identificada visualmente aí. Uma rede simples, uma rede até com cascata, uma rede diferente do CCNA, que a gente costuma ver. Então a gente tem os MAC addresses dos equipamentos, né? Por default, vamos considerar uma VLAN 1. A gente teria o 32768 para todo mundo, mais o System ID, que é VLAN 1, que vai dar 32769, empata aí para todo mundo. Quem tem o menor MAC address é 0062, 0081, 70, B6, 189, esses quatro de baixo aqui, tudo alto. Você for ver aqui, ó, o menor é esse cara aqui, 0062. Então ele vai acabar por MAC address, disputa final. Então ele vira o root bridge da rede. Por ele virar root bridge da rede, as únicas portas que ele tem, de regra, é a designate port. Ele não tem outro tipo de porta. Ele tem 100 portas conectadas aqui com trunk. Tudo designate port. Beleza? E aí, baseado agora, eu sabendo que eu não sou o switch root, eu já sei quem é o meu switch root, a rede já sabe que é o switch 1, agora os próximos passos, os demais switches identificar quem é o root port, para me comunicar entre eles. Então a minha root port aqui, ó, vai ser esse cara aqui, giga 0. Então na interface giga lá, a gente tem o custo 4, né? Eu vou ter o custo 4 aqui, e vou ter o custo 4 aqui, e o custo 4 aqui. Então se esse switch 2 decidisse chegar no switch 1, que é o root bridge, pela porta 3, 1 giga 03 aqui, o que vai acontecer? Vai somar 4 com 4, vai dar 8, vai ficar muito mais caro o custo, né? De eu pegar o pedágio, uma rodovia aqui, ó, que o pedágio é só R$4, um exemplo, né? Então o custo é menor, então prefiro ir por aqui. Então o caminho para eu chegar no switch root é menos custoso, ele ganha o status da porta root port. Beleza? O resto eu não sei ainda, se é designado, se é bloqueado. Eu tenho que continuar. Como é que eu vou continuando? Tem que achar o root port de todas. Então é mais barato eu vir nesse cara aqui por aqui, que é 4. Esse cara aqui, ó, eu tenho 2 saltos giga. Obrigatoriamente aqui é 8. Se eu for por aqui, vai ser 4 com 4 com 4, e vai dar 12. Se eu for por aqui 4 com 4 com 4 com 4, aí ferrou, né? Já vai dar 8, 16. Tá muito caro eu vir por aqui, então eu prefiro vir por aqui, que vai dar 8. Esse switch 4 é a mesma coisa, eu prefiro ir pela porta giga 02, que vai dar 8. Beleza? Então, 8, o custo 8 aqui, custo 8 aqui, root port, root port. Bom, o que essas portas aqui, ó? Por que essa porta tomou bloqueado e por que essa porta tomou designado? Então, perceba, se essa minha porta é root port, automaticamente o outro lado precisa ser designate port. Lembra que eu falei para vocês quase agora que todo link tem que ter uma porta designada? Então, root port aqui, porta designada. Root port aqui, root port aqui, porta designada. Root port aqui, porta designada. Porta bloqueada aqui, porta designada. Porta bloqueada aqui, porta designada. Mas como que ele chegou nessa regra? Depois que eu defino quem que é os... Automaticamente é como se todos fossem designados, mas elas vão trocando de regra. Depois que eu defini qual que é o switch port do meu switch, agora eu preciso saber onde eu não posso encaminhar. O meu bloqueio, né? Quem vai tomar bloqueio?
Então, por que eu não bloqueei? Vamos começar na topologia aqui para cima. Por que eu não bloqueei no switch 2? Olhando aqui a topologia, alguém aí chuta porque o switch 3 recebeu bloqueio e o switch 2 não recebeu bloqueio? E aqui eu tenho um loop, né? Por Interface que foi de maior bloqueada número. nesse caso? Não. A interface, a disputa de interface é sempre local, não entre equipamentos. Giga 02 Realmente aqui, é Giga 03. pelo MAC maior, pela Pelo Mac. interface de maior velocidade. Então, no caso os dois são giga, né? Então empatou Uhum, de novo. Então é pelo Mac. isso. O System ID é igual, a VLAN é igual, só que o Mac é menor e eu sou maior, foda-se. Se o Mac é maior, então o bloqueio vai no maior. É igual o cara que tem o maior MAC address, ele não pode ser o root bridge na rede, a não ser que for definido na mão, né? Mas maior MAC address não vira root bridge. Aqui é a mesma coisa. Maior MAC address, eu não ganho porta designada, eu perco. Então eu vou ganhar uma porta block. Neste caso aqui embaixo, aqui, ó, é a mesma coisa. Eu já tenho uma porta root, eu não posso ter mais que uma porta root no equipamento. Então eu tenho a porta que tem o switch 70 e tem o switch B, né? O 7 vem antes do B, que seria o 11. Então, os bloqueios vêm tudo desse lado. Beleza? Se caso a topologia aqui romper de alguma forma, ou aqui romper de alguma forma, vamos supor, eu não consigo mais por aqui. Qual que ia ser minha root bridge? No switch 5. A porta 3 caiu. Quem que ia virar minha root bridge? Minha root port, desculpa, pessoal. Como que eu ia chegar agora? Quem ia ganhar o bloco e quem ia ser minha root port? Alguém chuta? Agora a disputa é local. Porque o bloco ia continuar para esse lado da rede, no switch 5. Não ia tomar bloco no switch 4. O bloco ia continuar para cá. Porém, agora ele vai por port priority, ou port identifier, né? A menor porta, ela ganha em cima da maior. Então a minha porta 4 aqui, ó, ela é menor que 5. Então a minha porta 4 viraria root port e a 5 ia continuar bloqueada. Beleza? Boa, É assim boa. que funungas. Eleição. Primeiro passo é identificar o root bridge. Switch inicializa, assume que ele... Então, todos que, quando você liga, ele vai sempre assumir que eu sou o root bridge. Ele pede essa informação na disputa da rede. Localmente, né? Então, ele vai perder essa informação com um switch que for hit mesmo. Então, ele vai escutar os vizinhos e vai verificar as informações do BPDU. Se a configuração do vizinho do BPDU for inferior ao seu próprio, então ele vai ignorar, ele vai continuar como root. Então, quer dizer, as configurações, né? Deixa eu ver aqui. No Não, momento que não, ele não, liga, ele não. faz o broadcast com todos os BPDUs que ele recebeu e transmitiu. O BPDU não é em cima do broadcast. Ele é uma comunicação individual mesmo do switch. Ele vai fazer uma comparação, né? Ele vai ver que ele é o root bridge, então ele vai ignorar o cara. Não, sou eu que continuo o root bridge. Mas essa comunicação é transmitida de um switch para o outro. Isso, mas é uma comunicação não é baseado naquele MAC address específico do BPDU 01 lá que a gente olhou. Ele não vem em cima de broadcast, vem em cima do próprio BPDU mesmo. É uma comunicação individual mesmo de switches, não tem nada a ver com o broadcast. Então ele vai pegar a interface dele com o maior Vai, MAC address e o menor, e daí ele faz a comparação de todas as interfaces dele e determina quem é a interface que vai ser a root, né? no caso, quando eu tiver disputando, quando eu tiver vendo o custo para o switch root. Uhum. Tá certo esse caminho. Mas nesse caso aqui que ele tá falando, é a eleição do root bridge. Ô, caralho, velho. Cadê?
Nesse caso aqui é a eleição do root bridge, né, que a gente está. É que se clicar no título, ele vai lá pro Então, como a gente está falando da eleição do root bridge, então a gente não está falando da disputa das portas ainda. A gente está vendo quem tem lá aquele bridge ID menor, quem tem as configurações de VLAN ou o MAC address menor. É disso daqui que ele está falando nesse caso. Então, é quem vai ser o root bridge na rede. Então, o que ele está falando? Você liga todos os switches na rede. Todos os switches são root. Quando você tira da caixa, ele vem lá a configuração lá. Ele vem identificando quando ele faz o processo de boot que ele é o root da rede. Ligou um switch no outro, ele vai trocar mensagem de BPDU, não é nem de MAC address, não é nem de encaminhamento, é de BPDU específico do protocolo de switch, Bridge Protocol Data Unit. Aí um vai falar, olha, eu tenho MAC address tal, a prioridade tal, e o outro também vai falar, eu tenho a prioridade tal. Como o meu é superior ao dele, um exemplo, eu continuaria sendo um switch root, eu vou ignorar as informações do switch vizinho. Então eu vou continuar sendo root. Não tem nada na informação do BPDU do meu vizinho que tira a prioridade minha de ser switch root. Entendeu? Não tem uma configuração inferior. O que seria? O que é a configuração inferior? Eu não estou com 32768. Se vier alguma configuração igual, eu vou disputar no MAC address. Se vier alguma configuração superior, esse cara já está automaticamente ignorado. Ele não vai virar o switch root. Mas se vier alguma configuração do Bridge ID lá menor, ele vai perder essa informação. Então, essa informação, ele vai falar, olha, realmente, como você está com uma configuração menor, então você vai ser o switch bridge. Então ele apaga essa informação, ele tira e manda para outro switch. Suponhamos que entrou um outro switch menor ainda, o switch troca tudo de novo. Ele vai falar, opa, então agora é você que é o root bridge da rede. Que é aquele 32768 que a gente pode ir baixando de 4096 em 4096 até eu chegar no zero. O zero não significa que o equipamento não vai ser root de jeito nenhum. Tem protocolos que a gente coloca alguma informação zero, a gente desliga eleições, né? No exemplo, o SPF. Nesse caso, se a gente colocar zero, é que é a menor possível. Ele vai entrar como root na rede. A não ser que tiver um outro cara com zero também, que aí disputa como é que é. As configurações aí do vizinho é preferida com seu próprio BPDU. Então, o switch vai fazer a atualização e incluir aí a informação de novo root, significa aí um caminho para o switch na rede. Esse novo root que foi eleito, né? O meu vizinho seria um novo root, caso ele tenha uma informação menor que a minha. Esse processo aí continua até que a topologia identifica o switch root na rede. Então, você tem 3, 4 se comunicando lá, 3, 4 ligou junto, até que todos ligam e estabeleçam, fique com a iOS tudo certinha e a comunicação dos links estejam corretas entre si, eles vão ficar falando aí, vão ficar trocando um de root para o outro até que descubram o menor mesmo, o menor MAC address, o menor root bridge ID, aí eles param, né? A topologia fica estável. Ele vai sempre preferir aí a prioridade que tiver a menor informação que os outros switches, né? Os outros BPDUs. Então, quem vai ser o root bridge da rede é quem tiver a menor identificação. A prioridade aí, se a prioridade for a mesma, então o switch vai preferir quem tiver o menor MAC address. Então a gente vai sempre lembrar aqui que sempre menor para tudo no STP é melhor. O menor aqui é melhor. Menor bridge ID, menor MAC address, menor custo, menor ID de interface. Ele sempre vai ganhar disputa de alguma outra coisa, quem for menor. Então, maior aqui sempre perde. Geralmente, switches antigos aí, ele vem com menores MAC address, então aqui tem que tomar cuidado, né? Considerando que é preferível. Então, as configurações aí podem ser feitas utilizando aí o comando de alteração de root no switch. Por quê? Você tem switches novos. Aí você não alterou a prioridade, algum aí foi eleito como root bridge da rede, aí seria com 2550, switch mais velho que minha avó, 1900, sei lá. E tem um STP 32768 que vai empatar com todo mundo,
Só que o MAC address desse cara foi feito há 15 anos atrás. O MAC address desse cara vai ser menor do que o seu switch de hoje. Então esse cara vai assumir a prioridade, vai ser o root bridge da rede, o tráfego da rede vai passar por ele, que todas as portas dele vai estar abertas, né? Vai ter tráfego em todas as portas trunk desse cara e a sua rede vai parar. Ele não vai conseguir suportar o tráfego da rede. Acontece? Acontece. Geralmente isso daí acontece. Quem não controla o root da rede certinho, geralmente dá esse tipo de problema. A figura aí, a próxima figura vai identificar o root bridge por causa do MAC address, que é o menor, que é o que a gente viu, né? Na figura, não na próxima. Na figura que a gente viu, então o switch 1 virou o root bridge por causa do MAC address. É o menor na topologia. Verificando o comando show de root, ele vai mostrar as informações do root bridge. Demonstra esse comando esse comando é feito aí no switch 1, mostra o número da VLAN, a identificação do root, o caminho, o hello timer, max age, forward delay, blá blá blá. Então, span tree root para VLAN 1, ó, os MAC address se repete para todo mundo, para VLAN 10, para VLAN 20, para VLAN 99. Perceba-se que vai somando aqui o número da VLAN, né? 32768 mais 1, mais 10, mais 20, mais 99. Se soma, então aqui é o ID, ID, bridge ID. E aqui é a identificação do MAC address, que faz a soma lá das coisas. Custo. Qual é o custo para eu chegar no root? Nenhum, né? Então esse cara aqui, o switch 1, ele é o próprio switch, que ele não tem custo nenhum para chegar no root. Ele é o próprio root. No exemplo aí, note que o root bridge priority do switch 1 para VLAN 1 é 32769 e não 32768, né? Que ele soma, né? Então a prioridade na configuração do pacote PPDU, atualmente, essa prioridade que ele faz, né? Ele soma com o número do System ID, da VLAN. Isso pode ser confirmado aí com a VLAN 10 lá, 32778, que é maior, que é 10 vezes, tem um número 10 maior que 32768. O caminho do root é avisado aí, os custos aí, sempre que os campos são calculados a partir do switch local. Que os BPDUs recebem aí, que os BPDUs são recebidos aí do switch local. Então, foi definido o switch root, então aqui na switch root vai pegar aquela informação do switch root e o custo do switch root é até mim. Então ele vai somando aquela informação e eles decidem localmente qual que é a melhor interface para chegar no switch root. Ô, Júlio. Oi. Eu tô olhando aqui, eu acessei um switch de um cliente X aqui. Tô olhando e, cara, aqui o root ID, ele tá com o valor da VLAN que foi criada. Né? É isso aí. Porque ele vai misturar o Bridge ID com o System ID. Ele mistura, ele soma os dois, né? O Bridge ID é o 32768, que vem no PPDU por default, mais o número da VLAN. Isso daí os novos sistemas, você não tem como não mais somar o número da VLAN. Ah, entendi. Isso é para coisa nova, porque eu tô olhando um 4500 aqui. Eu tô eu tô falando coisa nova, mas coisa nova 20 anos atrás. Ninguém usa STP. Todo mundo já usa a soma de VLANs. Você deve estar até imaginando. Não entendi. Que só quem eu tô olhando. Você até sabe qual cliente que eu tô olhando. Então. Lá tem muita VLAN. E aqui é tudo na... Lá é zoado. O Anderson saiu, né? Ele ia fazer uns negócios lá da hora, mas ele saiu. O caminho do root é igual a zero no próprio switch root. Claro, ele não tem um caminho para chegar nele mesmo. Como mostrado aí, né? Então o switch vai informar através do PPDU para o switch 3 e as configurações do switch 3 para o switch 5. Então ele vai falar, olha, para você chegar no switch root, o custo é 0 de mim. Então, baseado nisso daqui, pelas informações que eu já tenho do System ID, do ID,
Isso daqui só me reconfirma que o cara que está mandando esse BPDU para mim, eu tô na visão do R3, do switch 3, que o S1 é o switch root. Ele foi definido como switch root na rede e ninguém tirou a prioridade dele. E ele está mandando um BPDU para mim que o custo dele para chegar no switch root é 0. Então, se soma o custo desse link, que é 4. Então, vai chegar aqui que nessa interface aqui, giga 0101, para eu chegar no switch root, o custo é 4. Automaticamente eu vou fazer esses cálculos em todas as outras interfaces. E aí vai dar que o menor custo aqui é 4, então ela vai virar a root port. O menor custo para chegar no switch root já ganha o nome da porta root port. Beleza? Por aí vai. Ele joga, olha, para você chegar no switch root a partir de mim, o custo é 4. Essa mensagem que sai daqui. Quando chega aqui, ele pega o custo 4, soma o custo do STP desse link, que é 4, e vira 8. Então, ele vai, para chegar até lá, ele vai ter o custo 4. 8, para chegar até o switch root. Então, o custo da interface específica é 4. O custo para o root bridge é 8, que é a soma desses dois custos aqui. Os avisos aí, os exemplos mostrados aí, Spanner root comando no switch 2 e no switch 3, identifica aí o campo exatamente que está no switch 1. Mas não o custo do switch, que é alterado para 4, por causa que o switch tem um link de 1 GB para alcançar o switch 1, né? Um exemplo aí no switch 2, a gente tem essas mesmas informações do switch 1, mas aqui é a alteração para 4. Switch 3. Já no switch 5 tem que estar um pouquinho maior, né? Não sei se ele vai mostrar, mas se eu estivesse dando esse mesmo comando no switch 5, aqui teria que aparecer 8. Localizando as port switches, né? As portas root ports. Depois que o switch tem identificado, depois que a rede aí dos switches foi identificado quem que é o root bridge da rede, você deve determinar quem que é a root port. A root port continua avisando as configurações de BPDUs. O root bridge, desculpa, continua fazendo aviso, anúncios de BPDU de configuração para todas as portas. O switch, então, compara a informação de BPDU para identificar o route port. O route port então, é selecionado utilizando a lógica aí de encaminhamento, onde o próximo critério utilizado do evento é se for empatado, né? Então, a interface associada tem que ter o menor custo, que tiver o menor custo é preferido. Depois, a interface associada que tiver, caso empatou, né? Que tiver o menor System Priority estabilizando no switch é preferida. Depois, a interface que tiver, se a prioridade aqui do sistema for igual, eu vou preferir que o menor MAC address do sistema e não da porta seja preferido. Então, aí há um desempato. Aí eu defino qual é o switch. Então, quando múltiplos links estão associados no mesmo switch, então pode ser que eu tenha vários links no switch, um exemplo no switch 2 ou no switch 3, com o switch 1, que é o root bridge da rede. Então, eu tenho mais que um link. Na topologia que a gente tem um link só, diretamente conectado, né? Então, quando eu tenho múltiplos links associados no mesmo switch, a menor prioridade da porta é preferida. Então, aquela port priority, quando a gente dá o show span tree, a gente vai ver o número da porta e a prioridade. Aquela prioridade eu posso alterar. Antes de eu escolher pelo label da interface. Se a prioridade for tudo igual, um exemplo que o default é tudo 64. A prioridade é tudo igual. Aí ele vai selecionar no mesmo switch, quando os múltiplos links estão associados, então esses dois continuam a disputa, né? Ele vai selecionar a menor informação de número da porta. Giga 1 e Giga 2, então a Giga 1 vira root port e a Giga 2 acaba tomando um bloqueio. A saída do comando aí show span entre root no switch 4 e no switch 5.
vai mostrar o ID do root igualzinho nos outros, porém vai mostrar um custo maior, alterado para 8, né? Que é a soma dos custos. O que a gente falou ali em cima. O root breed pode ser identificado especificamente como uma VLAN através do uso do comando show explanatory root e com o comando cdp, lldp neighbor, para identificar o hostname que está associado naquela porta, né? O processo pode ser repetido até que o root breed pode ser localizado. Então você vai dando CDP naquela interface, vê o próximo switch, entra no próximo switch, dá o CDP de novo, até que você encontre o switch que você não tem a topologia na rede, né? Localizando as portas bloqueadas, perceberam? Que depois que vocês acham a porta root, a gente não cai nas portas designadas, porque obrigatoriamente todo link tem uma porta designada. Então depois da porta root, eu vou procurar quem é a porta bloqueada da rede. Achei a porta bloqueada, todo o resto vira designada. Agora que o switch bridge ele tem a sua porta root port identificada, que eu tenho as suas root bridge, a gente tem a root bridge e a gente tem as root port nos outros switches. Foi identificado essas duas fases do STP. Todas as outras portas são consideradas designate ports. Com que, se os switches que não é root na rede estão conectados entre um e outro, gerando aqueles loops de cabeamento, né? E se a porta são designadas automaticamente, eu posso gerar loop, né? Então, se eu tenho possibilidade de loop, eu preciso bloquear essas portas aí, né? Então, aí eu tenho aí as topologias onde recebe o bloco, né? Na lógica, para calcular aí, só vai acontecer entre dois não switch root, entendeu? Então, você vai ter a informação aí de blocking entre switches que não viraram root na rede. Um exemplo daquela topologia, né? Vamos supor se eu tiver várias interfaces, um exemplo, o switch 1 e switch 2. O switch 1 é o root bridge da rede. O switch 2 eu tenho 3 links com ele. Eu tenho várias formas de gerar loop ali, né? Então, um link vai ser root port e os outros vai tomar bloqueado. Ok? Então, nesse caso aqui não ficou tão claro. Não é só entre não switch. Se eu tiver um switch conectado no switch root com mais de um link, eu posso ter loop também ali. A interface é designada, na porta designada, não pode ser considerada como root port. Então, se a porta é root port, ela nunca vai tomar um bloco nessa porta. Então, para uma porta, uma lógica aqui, né, de portas bloqueadas, ela não pode ser uma root port. O switch com menor custo para chegar no root bridge encaminha os pacotes. Então, o que tiver maior custo recebe o bloco, caso você tenha uma rede aí grande aí. Se empatou, você tem que mover para o próximo. Então, ambos os switches têm o mesmo custo para chegar no root, pelaquela interface. Então, a gente tem que fazer uma nova regra de empate. A prioridade do sistema do switch local é comparada com a prioridade do sistema com o switch que eu estou disputando. Então, a porta local é movida para bloco se a porta remota do switch tiver... a porta local do switch é considerada como designada se a minha prioridade do switch for menor. Se o switch remoto tiver a prioridade maior, aí ele recebe um bloco lá. Se a prioridade empatou, aí a gente vai para o próximo passo, que é através do MAC address. MAC address do sistema e não da porta. O MAC address do switch, da caixa em si, né? Não de portas individual. Todo switch tem um MAC address individual dele. Empatou o bridge ID no passo 3, a gente tem que ir para o passo 4. Como se fosse o root bridge. Mas aqui é para definir onde a porta vai ser bloqueada. Então, não tem como empatar aqui. Aqui alguém vai receber um bloco. Então, quem tiver o menor MAC address não vai receber bloco. Vai ser recebido um bloco quem tiver o maior MAC address.
todos esses 3 links aí, switch 2 com switch 3, lá na topologia, eu adoro essas associações, né? O cara poderia colocar a fotinha aqui de novo, porque você tem que ficar voltando na topologia. Switch 2 com switch 3 na porta 2 e 3, não tem nenhum padrão, né? Switch 4 com switch 5 na porta 5 e 4. Switch 4 com switch 5 na porta 6 e 5. Poderia ser utilizado o passo 4, né? A disputa de MAC address para processar o que foi listado, para identificar as portas, quem que vai ser colocado no modo blocking. Então, o switch 3 na porta giga 102, o switch 5 na porta 5 e o switch 5 na porta 6. Mudar o modo da porta aí, o modo de encaminhamento da porta para bloco. Por causa que o MAC address da caixa dos switches envolvidos, que nesse caso a gente tem o switch 3 e o switch 5, é menor naquela disputa específica do que o switch 3 com o switch 2, né? E o switch 5 com o switch 4. Então, os MAC address do switch 4 aqui e do switch 2 são menores do que o MAC address do switch 5 e do switch 3. Por esses caras ter um MAC address maior, então se vira, bloqueia aí desse lado. Os caras com menor MAC address não recebem bloqueio. O comando expand tree e o número da VLAN vai ter informações úteis aí para localizar o status da porta. O comando aí pode ser utilizado no switch 1, exemplo, para a VLAN 1. A primeira porta vai mostrar o relevante do switch bit, a informação do switch bit, com que vai seguir as informações dos switches locais aí, né? Que espero que ele dê algum exemplo. A associação das interfaces do STP, do custo das portas, a prioridade das portas, o tipo de porta, que é mostrado aí bem comum aí, o resto que vai ter no comando. E as portas são designadas, todas as portas são designadas no switch 1, porque ele é o switch root bridge da rede. Essas portas aí, exceto, são esperadas em essas informações switches catalyst. Ponto a ponto é um tipo de porta conectada a um outro dispositivo de rede, PC ou um switch com RSTP. Peer-to-peer, ponto a ponto edge, né? São portas específicas com comando port fast habilitados na interface. Se você der esse comando, então mostrando. Deixa eu expandir a VLAN 1. Especificamente vai mostrar a informação da VLAN 1. É separado basicamente o cabeçalho em 2 seções. A primeira seção vai mostrar informações de quem é o switch root. E a segunda seção vai mostrar informação sua, do seu switch. Então, o switch root ele tem a prioridade 32768. E você também. Ele vai ter o MAC address 0062, E6, EC9D, 5600. E você também. É o mesmo MAC address. Logo, você já bate o olho aqui, ó. Sou eu. A prioridade Bridge ID Priority 32769. Mais o System ID, que é 1, né? Então, quer dizer, 32768, vírgula, ou um sinal de mais poderia ter aqui. System ID 1, 32769. A soma desses parênteses aqui traz a informação do Bridge, a soma dos dois. O Bridge é a prioridade mais o System ID. Vira o BID, né? O Bridge ID. Hello Times, Aging Time. E aí que ele fala, olha, quem que é o root? Aqui é a identificação do root bridge da rede. Quem que é? Este switch é o root bridge da rede. Então, todas as interfaces que está up no switch, ele está com a regra de designada, todas as portas são designadas. Quantos status de portas eu tenho? Holy states, né? Eu tenho 3. Root port designada e bloqueada. Status da porta, né? Eu tenho vários, né? Bloqueado, listing, learning, forwarding, disable, e aquele outro lá que eu não lembro lá. Aqui. E aqui, prioridade, lembra quando empata, quando o switch tem 2 links e empata, e agora? Qual é a porta que é a root port, ou qual porta que vai bloquear e tudo mais?
Então, ó, nesse caso, o switch tem as prioridades de todas as portas, é ponto 128, ok? Então, ó, ele recebe mais o número da porta, ponto 2. Então, ó, giga 102, 14, ponto 14. Então, se empatou de alguma forma largura de banda, custo está empatado, a prioridade está empatado, aí ele desempata pelo número da interface, ok? Mas o que acontece se o switch for 20/38? Como é que ele vai colocar aqui? Ele vai colocar, sei lá, 96. Ele vai somando as portas. 48 do primeiro switch, tem 48 portas para STP, um exemplo. No próximo switch, caso for stack ou for um switch pilha aí, um switch grande, switch de 3, um 4500, 6500, eu tô meio zonzo. Ele vai adicionando os números, você pode ver aí 500, 600, toda a quantidade de portas que você estiver aí, para ele ficar somando. E aqui, ó, foi dado o comando expand trip port fast, né? E aqui ele identificou um equipamento do outro lado. É um exemplo igual tá aqui, né? Quando aparece isso daqui, é uma conexão com outros dispositivos de rede. Um PC ou um outro switch que está com RSTP. E o port edge é quando o comando foi habilitado na porta port fast lá, expand trip port fast. Na realidade, esse daqui é o port fast, né? Aqui pode ter um switch ou não. Um computador. Se o tipo de campo inclui type, underline, ink, identifica que a porta está numa configuração que não está batendo, né? Entre os switches catalyst, que eles estão conectados. Uns erros comuns aí para isso pode estar incorreto é de um lado está configurado como acesso e do outro lado está configurado como tranque. Aí a interface não faz cálculo de STP ou faz e fica entrando em erro. Ok? Vai aparecer esse tipo de typing aí nas mensagens, caso você debugar Exponential Advertisement. Bom, deixa eu ver onde a gente já para. A topologia aí mostra entre os 2 e 3. Note que o primeiro root bridge aí da sessão, ele oferece um custo total para um root path e a porta que identifica aí no switch, que identifica a root port. Todas as portas no switch 2 vão caminhando, mas a porta giga 01 no switch 3 é a porta bloqueada. Especificamente, a porta giga 102 no switch 3 foi designada como porta alternativa. Nesse caso, a gente já está falando do RSTP e não só do STP. Isso quer misturar os dois protocolos ao mesmo tempo para explicar. Para encontrar o switch root, caso a conexão na interface giga 01 venha a falhar. A razão que o switch 2 aí, o switch 3 na porta 2 está conectado aí no switch 2 na porta 3, oh meu Deus, que confusão essa topologia, né? Foi colocado aí no status block state e o switch aí com o MAC do sistema 0081. Então é um MAC do switch, não um MAC de porta, né? É menor que o MAC do switch 3. Isso então pode deduzir que o bloco vai parar lá no switch 3, né? Então, expandir vela 1, show expandir vela 1. Eu tenho um custo para chegar no switch root, que é o switch SW1. Eu chego nesse cara pela porta 1, giga 0101. Esse é a minha informação local, tá vendo? 0081. E aqui o root bridge é 0062. Por eu não ser o switch root, obrigatoriamente vou ter que ler uma interface root por caixa. Nesse caso, eu não recebi bloco. Todas as portas estão no modo designados e todas as portas estão encaminhando. Não existe designado blocking, ok? Se é designado, é forwarding. Se é root, é forwarding. O status da porta é forwarding. A regra da porta pode mudar. Root independente, mas o status é forwarding, ok? Prioridade é o mesmo para todos, mas o número da interface vai mudando.
No switch 3, o que acontece? Tem quase aquelas mesmas informações, mas na Giga 2 eu perco por causa do meu MAC address lá, né? Que é o Brink ID é o mesmo, 32769 entre o switch 2 e o switch 3. É o mesmo, só que o meu MAC address é maior que o switch 2, então eu perco o switch 2. Logo, no desempate de loop, o switch 2 não pode receber bloco. Quem vai receber bloco sou eu, porque eu tenho um MAC address maior. E eu vou receber naquela porta que eu estou conectado ao switch 2. Então, a porta bloqueada no RSTP, que é o protocolo que está sendo utilizado, recebe a regra alternada. E o status fica bloqueado. Verificação de vigilância até amanhã, pessoal. Vai continuar e eu tenho que chegar lá no banco hoje, 8 horas. Beleza? Peoples and Pipas. Tudo tranquilo? Então, deixa eu ver que página que a gente terminou. 46. Beleza por hoje? Vocês estão aí? Estou falando sozinho. Gente, eu estou falando sozinho. Opa, vou parar a gravação aqui, Julião. Valeu por hoje. Pode parar. Valeu, mano. Até amanhã, velho. Um abraço. Ô, tchau, tchau. Tchau.